Olá pessoal, estamos aqui hoje com um exemplo aqui usando Visual Studio, né, na linguagem C# e a conexão com o servidor de banco de dados SQL Server. Esse exemplo é similar ao que nós trabalhamos em sala de aula, no entanto a ideia é simplificar um pouco os comandos, né, sem o uso de orientação a objeto, sem o uso aí do modelo, na verdade, de objeto relacional, uma forma mais simples, né, mas acredito que explique quais são os comandos básicos que devam ser usados aí nesse sentido. Então, da mesma maneira que nós já vimos aqui, foram criados dois formulários, né? O formulário FRM usuário, onde vai ter todas as funções de tratamento de dados, cadastro, excluir, salvar, enfim, todas elas, e um formulário para busca dos dados, né? No formulário usuário foram colocados aqui alguns labels, né? Este texto, todos esses objetos estão na barra de ferramentas aqui em Toolbox, né? Alguns text box, algumas caixas de textos, né? E alguns botões. Todo objeto ele tem algumas propriedades aqui que a gente pode ver do lado direito, né? Uma das propriedades mais importantes é a propriedade name. Name é que dá nome a objetos, facilita na hora de fazer o processo de programação. Existem várias propriedades aqui que vão fazer alterações no objeto, né? Ok? Então vamos para a parte prática, né? Então tem aqui os objetos, então o usuário vai digitar os valores aqui e esses valores eles serão gravados no banco, ok? Então a primeira coisa que eu tenho a fazer é criar essa estrutura minha no banco de dados. No meu caso aqui, eu estou usando o SQL Server, né? Um servidor local. Deixa eu carregar aqui, né? E fazendo a conexão com o servidor local e gravando os dados nesse servidor local. Poderia ser um servidor em qualquer lugar, né? Neste caso, estou usando local para fins de teste. O acesso ao SQL Server aqui já está com o IP local, SA a senha, né, do administrador, e neste caso aqui a senha de 1 a 5. Então, já foi criado esse banco de dados aqui. Então está aqui na guia banco de dados, está lá os dados, né, pedido, as tabelas já foram criadas, né? Aliás, a tabela usuário já foi criada. O arquivo que foi enviado para vocês já possui um arquivo, o arquivo em zip, né, que foi enviado para vocês, já possui esses códigos para criação do banco de dados. Então já estão aqui neste arquivo SQL. Se eu dar o botão direito aqui, abrir, por exemplo, com bloco de notas, já estão todos os comandos aqui, né? Inclusive as procedures que foram utilizadas. Existe uma procedure aqui ao final, procedure modificada, cadastra modificada, aqui, ó. Essa procedure não preocupem muito com ela, depois a gente vai falar um pouco sobre ela, mas a priori é uma procedure para demonstrar as possibilidades de procedure, um pouco das possibilidades, na verdade, de procedure. Nós não vamos trabalhar com ela por enquanto, né? Então, fechou aqui. Já foi criada toda a estrutura lá, né? Então vamos ao botão principal, botão salvar. O botão salvar vai efetuar a gravação dos dados, o cadastro do usuário. Como que foi feito isso aqui, né? Eu poderia ter a opção de dois botões, um botão novo ou gravar, né, novo, e um botão atualizar. Neste caso eu optei em utilizar uma regra de negócio onde, se o campo txt_id estiver preenchido com 0, quer dizer que o usuário é um usuário novo, caso contrário, é um usuário já que está sendo editado. Então, se esse campo aqui contém 0, o usuário é novo. Se esse campo contém qualquer outro valor diferente de 0, então o usuário está sendo editado. Então, foi essa a regra criada, né? No C#, todo o processo de conexão ele é baseado no que a gente chama de string de conexão. É um texto, na verdade, que representa os parâmetros da conexão. Para o caso do SQL Server, esse texto segue esse formato aqui. Server igual ao endereço do servidor, ponto e vírgula, database, o nome do banco de dados, né, que eu vou fazer a conexão, user, espaço ID, o usuário, né, que eu estou usando para conectar, e password, a senha que eu vou utilizar.
Então, no meu caso aqui, ficou server local, SQL Express, que é o nome da instalação minha, né, que foi criada, database pedido, que é o nome do banco, usuário SA e a senha de 1 a 5, conforme eu já havia comentado. Então, eu criei aqui uma variável, né, str conexão, underline str conexão, do tipo string, que vai armazenar esse texto. Poderia colocar isso direto no parâmetro da conexão? Claro, sem problemas. Nesse caso, eu optei em fazer dessa forma para ficar um pouco mais organizado. Bom, antes de mais nada, vamos voltar aqui em cima. Para que eu trabalhe com banco de dados, eu preciso incluir essas bibliotecas no meu código. Então, a System Data e a System Data SQL Client, que são as bibliotecas para o SQL Server. Se eu estivesse usando outro banco de dados, eu precisaria de outras bibliotecas, né? Então, vamos voltar aqui no código salvar. Então, aqui, se não tiver ID, então quer dizer que o ID é igual a 0, né? O usuário, então, vai ser cadastrado, vai ser um novo usuário. Bom, feito aqui, configurado, na verdade, a minha string de conexão, eu uso o objeto SQL Connection. O SQL Connection é um objeto, é um tipo de dados que faz a conexão com o banco de dados. Então, eu criei aqui uma variável conexão do tipo SQL Connection, faço a instância desse objeto, passando como parâmetro a minha string de conexão. Feito isso, eu tenho que abrir a conexão. Então, eu chamo o método open desse objeto SQL Connection para que a conexão seja realizada. Então, vai ser feita a conexão no banco de dados e a partir desse momento, se eu não der o open, não vai ser conectado e não posso fazer nada daqui para frente. Depois, é necessário que eu crie um objeto do tipo SQL Command. Esse objeto é um objeto que serve para que eu execute comandos no banco de dados, na conexão que foi criada. Mais uma vez, eu instancio esse objeto, dando um new ali, né? E passo como parâmetro o meu comando SQL, neste caso aqui, e a minha conexão. Ok? Bom, eu poderia passar aqui qualquer comando SQL completo, né? Para facilitar o processo de desenvolvimento, ele permite que eu substitua textos do meu comando SQL, ou o que a gente chama de parâmetros, né, por outros textos. Senão, eu teria que ficar concatenando textos, dificultaria muito o processo aqui. Ó. Na verdade, ficaria ruim de trabalhar, né? Esteticamente ruim. Então, teria algo mais ou menos assim, ó, cadastra, abre aspas simples, né, mais txt nome.txt, mais fecha aspas simples, ok? Abre as outras aspas e vou seguindo aqui, não vou adicionar, mas para quê? Para que o comando ficasse condizente, né? O comando condizente, vamos dar um exemplo aqui, né, de comando, seria exec, porque é uma procedure cadastra que foi criada, né? Cadastra, passando os parâmetros. João, por exemplo, nome, usuário João e a senha de 1 a 5. Ó. Então, eu teria que substituir isso aqui pelo meus textos. Então, seria txt, txt nome.text, que é a propriedade do objeto. Opa, faltou aqui aspas, né? Que é a propriedade do objeto, usuário.text, a propriedade do objeto que retorna o que está escrito nele, nesse caso aqui. Txt senha.text. Obviamente, isso aqui também não iria funcionar, senão iria para cadastrar uma pessoa com o nome de txt nome.text. Então, aqui eu venho cá e concateno, né, a string com o valor que está no objeto. Então, ficaria desta forma. Vamos lá. Mas pronto, acabou? Deu. Percebam que fica bem poluído, fica difícil de entender, fica mais complicado, enfim. Então, por isso foi criado os parâmetros, que automaticamente substituem os valores, ou frases, ou textos que eu tenho na minha consulta SQL, no meu comando SQL, na verdade, né?
e já faz o tratamento. Então, se ele sabe que isso aqui é um texto, automaticamente ele adiciona as aspas. Se isso aqui é um número, automaticamente ele não precisa colocar aspas. Então, ele já faz todo esse tratamento para a gente. Então, aqui fiz a substituição dos parâmetros que eu preciso e chamo aqui, o objeto chama-se MD, né? Chama aqui o método desse objeto execute non-query, que vai fazer o seguinte, ele vai executar este comando SQL e não vai retornar nada, simplesmente executa. Mas esse é um comando que não retorna nada, então tranquilo, não tem problema. Fecho a minha conexão usando o método close, faço a exibição de uma mensagem dizendo que informando que o usuário está cadastrado, o messagebox.show. O messagebox é um objeto padrão para mostrar mensagens no C#. E depois eu limpo os campos, ou seja, atribuo o campo que está na tela, né, para o valor vazio ou zero, como o caso do ID aqui. Ok? Bom, se o ID então estiver preenchido, eu estou editando. Então, se eu estou editando, o que vai mudar é que ao invés de executar a consulta cadastre, eu vou executar a consulta atualiza. Essa é a única diferença de um comando para o outro. Ok? Vamos aqui agora ao excluir. Mesmo princípio. String de conexão, faço a minha conexão, abro a minha conexão, crio o objeto para o comando, mais uma vez foi criado uma procedure excluir, passando o parâmetro, faço a substituição, substituindo o parâmetro pelo que está na caixa de texto, né? Executo novamente, uso o execute non-query, porque não tem retorno, né? Fecho a conexão, mostra aqui uma mensagem e limpo os campos. Bem simples, basicamente copiar e colar e alterar o comando SQL. Ok? Aqui no fechar, só a título de curiosidade, para fechar um formulário eu chamo o comando close. Né? Fecha o formulário corrente. Ok? O comando procurar é um pouquinho mais complexo, porque ele precisa abrir um formulário de busca e depois receber desse formulário de busca a informação de qual usuário que foi selecionado lá para edição. Né? Então, ele instancia um objeto frmbusca que é equivalente ao formulário frmbuscar, perdão. Chama ele de f, cria um novo formulário. Abre esse formulário, então tem dois métodos, o show e o show dialog. O show é para mostrar na tela de forma normal, e show dialog ele mostra e não deixa que o usuário acesse outra tela até fechar essa tela que foi aberta. Por isso que tem que ser dessa forma. Então ele espera o usuário. Aqui eu verifico se o usuário cancelou, fechou a tela, ou se o usuário realmente efetuou a operação que eu esperava. Se o usuário efetuou a operação que eu esperava, então ele vai limpar os campos da tela, vai realizar o processo de conexão, vai fazer a minha consulta lá, passando o quê? O ID daquele usuário que foi selecionado na tela, lá no formulário de busca. De onde vem esse valor? Já chego lá, mas foi criado lá no formulário buscar uma variável pública que vai ser setada com o ID do usuário. Aqui muda um pouco, porque para resultados, para consultas que retornam dados, eu utilizo um método diferente. Né? Então eu tenho que criar um leitor de dados, que é o objeto SQLReader, DataReader, e vou executar a minha consulta, executar o meu comando SQL, meu SQL command, né? Chamar, na verdade, o método executeReader, que faz o seguinte, ele vai lá na minha consulta, executa a minha consulta e busca os dados que retornaram. Então, toda consulta que precisar dos dados que retornaram, eu vou chamar o método executeReader. Bom, eu verifico aqui, só para não gerar erro, eu verifico aqui se realmente retornou algo, né? Se retornou, se essa propriedade, as rows, ela retorna se verdadeiro ou falso, ou seja, se tem ou não linha nos dados que foram lidos. Se tem linhas, eu faço a leitura do primeiro registro. O read, no DataReader, no leitor de dados que foi criado, é o método que faz a leitura de registro a registro. Então, cada vez que eu der um read, ele vai ler um registro. Se eu tiver vários registros, eu tenho que fazer um last repetição, um while ou um for, enfim, da maneira que eu precisar ali, que for mais condizente. Okay? Uma vez que eu li, eu vou atribuir esses valores para os campos da tela. Então o campo da tela lá vai receber o que veio, que foi lido, né, no DataReader,
Aqui eu coloco entre aspas, como se fosse um vetor, né? O nome do campo que foi lido, né? E só para que esse valor possa ser atribuído, eu chamo o método toString, que faz a conversão do que veio para texto. Pronto, fiz isso com todos os campos, automaticamente vai ser preenchida a tela e eu fecho a minha conexão. Só para exemplificar, né? Isso que a gente já falou, vamos executar o projeto. Então aqui, vou cadastrar, na verdade, um usuário novo aqui, salvar, cadastrado com sucesso, então estava 0 aqui no ID, né? Por isso ele cadastrou um novo. Se eu for no procurar, então ele abre a tela, ó, não clica na tela subsequente, eu não consigo voltar para a tela sem fechar, tem que fechar para voltar, ó, né? Aparece aqui, então, o que eu selecionar, que a gente fez um método para aplicar 2 vezes, olha lá, preencher os dados conforme a gente falou, ok? Vamos falar um pouquinho da tela de procurar. Tela de buscar, perdão. Tela de busca, ela tem um campo de texto, um botão, né? E um Data Grid View. O que é o Data Grid View? Ele é uma tabela, né? Como se fosse uma tabela do Excel, que vai mostrar os dados na tela em forma de tabela. Ok? Então, o que foi feito neste formulário? A primeira coisa que acontece, quando eu abro o formulário, já busca todos os registros, ó, já vai trazer tudo. Ok? Uma outra coisa que é feita, quando eu digito alguma coisa e dou buscar, ele vai buscar pelo nome que contenha o que eu digitei aqui. E outra ação que tem essa tela é quando eu clico 2 vezes, ele vai retornar e vai abrir para edição aqueles dados. Então vamos lá. Primeira questão, quando eu abro o formulário, aqui nas propriedades eu tenho aqui propriedades do objeto e eventos do objeto. Então eu tenho um evento aqui, ó, load. Se eu clicar 2 vezes também no título do formulário, ele vai carregar esse evento. Como que esse evento foi feito? Ele vai lá no banco de dados e vai trazer todos os usuários cadastrados. Então, faça a conexão, cria-se o objeto de comando SQL. O comando é traga, né? Selecione todos os campos da tabela usuário ordenando por nome em ordem ascendente. Ou seja, não tem filtro nenhum, então vai trazer todos os dados daquela tabela. Faço a execução como dado a consulta retorna dados, eu tenho que criar o data header e executá-lo. Ok? Como eu vou levar esses dados para um grid, muda um pouco. Então aqui, importante aqui no C#, para cada situação, eu vou ter um tipo de código um pouco diferente a depender de como eu quero, aonde eu quero colocar esse dado. Então eu vou jogar os dados para a tela, para um data grid. No exemplo que a gente fez, eu converti isso no objeto e mandava o objeto para o data grid. É quase o mesmo princípio, só que neste caso aqui, como eu não estou trabalhando com objetos, eu tenho que converter o que veio para um objeto. E esse objeto é o data table. O data table é um objeto que já possui o C#, que é uma tabela virtual. Então eu crio aqui uma tabela virtual. Eu chamo o método load dessa tabela virtual, data table, para carregar os dados que foram retornados da consulta. Com isso, essa tabela, essa variável dados, né, que representa um data table, vai representar um objeto virtual que contém todos os dados que eu quero. Atribuo para o meu data grid como fonte de dados a minha tabela virtual que foi criada e fecho a conexão. Com isso, eu tenho todos os dados na tela. A outra questão é o buscar. Qual que é a diferença? Basicamente que eu tenho um filtro. Então eu vou lá, faço a minha conexão novamente. Só que na minha consulta não são todos. Eu crio um filtro onde o nome, né, ele é parecido com a variável, aliás, com o texto que eu digitei. Faço aqui a substituição da variável, né, do parâmetro texto para o que está lá na caixa de texto busca. Isso aqui de colocar o percentual antes e depois é para que o usuário não tenha que digitar percentual, o nome que ele quer buscar percentual. Então automaticamente eu estou criando um filtro do tipo contenha. Faço a execução do data header, faço a criação da tabela virtual, carrego a tabela virtual, atribuo novamente para o data grid e fecho a conexão.
Então é bem similar. O que mudou aqui foi que eu fiz um filtro. Usei o where para filtrar os dados e usei aqui o parâmetro para passar aqui no parâmetro que eu chamei de texto, passar o que está vindo lá, que foi digitado na caixa de texto. Bem simples, né? Aqui no DataGrid, ele tem uma propriedade que se chama, cadê? Double click. Double click, double click, tá aqui, ó. Double click. Que é o seguinte, é um evento, na verdade. Propriedade não, né? É um evento double click. Esse evento acontece toda vez que o usuário clica 2 vezes na tabela. Antes disso, para que o formulário sempre aceitasse a seleção de linhas inteiras, nós tivemos que mudar uma propriedade dele aqui, que é a propriedade Selection Mode. Então, tem várias propriedades aqui. Né? Então, eu deixei lá em Full Row Select. Ou seja, toda vez que eu clicar no meu DataGrid, eu vou ter uma linha toda selecionada. Então, vamos lá para o código. Então, no meu código, double click está aqui. Ok? Então, double click, se a gente clicar 2 vezes em qualquer desses eventos, ele automaticamente abre lá no código para a edição das funções desse evento. Cliquei 2 vezes. Então tá aqui, ó. Quando eu clico 2 vezes no meu grid, ele seta essa variável ID usuário para a primeira linha, né? Primeira coluna, perdão, primeira coluna do DataGrid que está, primeira coluna do DataGrid na linha que está selecionada. DataGrid Selected Rows, da primeira linha, né? Se eu puder selecionar mais de uma linha, nesse caso não, mas da primeira linha selecionada, ou seja, a linha que está selecionada. Aqui eu tive que converter, porque essa variável é do tipo inteira. Onde que foi criada essa variável? Aqui no início do formulário, ela foi criada como variável pública, ou seja, uma variável que vai ser exposta para fora do formulário, eu consigo acessá-la, mesmo que o formulário não esteja carregado, eu consigo acessar essa variável, né? Eu consigo acessar de outro formulário o valor dessa variável. Então, eu criei essa variável do tipo inteiro, ID usuário, e com valor 0. Quando eu dou 2 cliques, ele atribui para essa variável o valor da primeira coluna, que é o ID, a gente vai ver depois, para essa variável. Ele informa que o resultado desse diálogo, dessa tela que foi aberta, é ok. Isso para quê? Para lá atrás eu checar que o usuário fez o que eu queria fazer. O default é o resultado ser um resultado cancel, ou seja, um resultado que o usuário não fez o que eu queria. Então isso aqui é só para saber que o usuário fez o que eu queria, porque senão eu executo lá o comando em cima de um ID usuário 0, que não faz sentido. Então eu fiz isso, chamo o fechar usuário. Só para vocês terem ideia de onde que eu tirei aqui que a coluna 1 é ID, vamos carregar aqui, procurar, primeira coluna, ID. Então, quando eu clico aqui 2 vezes, ele volta lá para editar, preenche aqui os dados, conforme a gente viu. E aí eu posso fazer o excluir, por exemplo, ela excluiu, limpa os dados. Excluir, executa o comando, limpa os dados e por aí vai. Então, basicamente, essas são as funções básicas para se trabalhar com banco de dados. Existem outras formas que a gente trabalhou, com orientação a objeto, enfim, com objeto relacional, que são formas mais modernas de se fazer isso. Percebam aqui que o meu código ele não está otimizado. Eu sempre estou repetindo várias coisas, estou com todo o código em cada funcionalidade eu tenho o código novamente, ou seja, qualquer manutenção aqui eu teria que vir alterando várias vezes essa situação. Quando a gente trabalha com orientação a objeto, eu não preciso me preocupar mais com o que está sendo executado. Inclusive eu posso trabalhar com diversos tipos de banco, enfim, não me interessa mais como está vindo esse dado. Isso facilita muito o processo de desenvolvimento e o processo de adaptação para novas plataformas. Mas de qualquer forma, fica aí esse exemplo para que vocês possam estudar, possam aprender e qualquer dúvida estou à disposição.